Nós estamos refletindo na confissão de fé, na nossa confissão de fé, como nós interpretamos as Escrituras, e hoje nós entramos no 14º capítulo. Já falei para os irmãos, essa confissão está na internet. Se você colocar lá Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, você tem toda ela, todos os textos, todas as referências bíblicas. Vale muito a pena ler, meditar. Então você tem no nosso site também, no site da comunidade, mas está toda ela lá para você poder, se quiser, ler, acompanhando também, enquanto nós meditamos aqui aos domingos pela manhã. E hoje nós vamos entrar no que cremos sobre a fé salvadora. E a confissão diz lá no 14º capítulo, só enfatizando que a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Mas a confissão nos ajuda a entender a Escritura. Porque hoje todo mundo fala a Bíblia, nós cita a Bíblia, cita Jesus, todo mundo. Então nós precisamos ter um norte. E cremos que este norte é uma interpretação fiel à Escritura. E diz lá então, para nós entrarmos nesse tema importante, a fé salvadora, diz assim: a graça da fé é uma obra do Espírito de Cristo nos corações, e por ela os eleitos são habilitados a crer para a salvação de suas almas. Normalmente, essa obra é lavrada pelo ministério da palavra de Deus. E com a palavra, a administração do batismo, a ceia do Senhor, a oração e os outros meios designados por Deus, a fé é aumentada e fortalecida. Vamos então entender essas sentenças, essas frases, à luz da Escritura, que é o que importa. A graça da fé, e já começa aí como uma expressão. Primeiro é importante nós entendermos que quando nós falamos fé, a palavra fé, o conceito, o ensino de fé é muito abrangente. Quando a pessoa, eu tenho fé, ela pode estar dizendo qualquer coisa. Fé no quê? Fé em quem? Como vem essa fé? E nós não estamos falando, então, obviamente, da fé que todo ser humano tem. Daquela fé que todo mundo professa que acredita em alguma coisa. E alguns exemplos simples, mas que demonstram fé. Por exemplo, quando você combina de encontrar com alguém, dia seguinte, tal hora, você acredita que aquela pessoa vai estar lá, né? Você não tem como provar ela. Pode acontecer N situações em que ela ou você sejam impedidos, mas você acredita. Então isso é uma expressão de fé, mas não é dessa fé que a gente está falando. Quando você vai viajar e você entra no avião, apesar da grande probabilidade de que aquele avião chegue no destino, você não tem certeza absoluta que ele vai chegar. Para isso, então, você acredita, você tem fé de que aquele avião, ou aquele carro, ou qualquer outro meio de transporte vai chegar. Isso é fé, mas não é essa fé, a graça da fé, que nós vamos tratar. Quando uma pessoa olha para o céu, olha para a criação, ela tem fé ou que um ser superior criou, ou que surgiu do nada sem que alguém quisesse. Essa fé é mentira, ela não existe, ninguém acredita nisso. As pessoas mentem, né? Mas existem aqueles que defendem isso. Ninguém acredita nisso de verdade, porque a Bíblia diz que não é assim. Mas essa pessoa, ela está dizendo, ela tem fé nisso, que ou foi um ser superior, ou foi nada que criou tudo. Né? Dá para entender o sentido, como isso faz sentido, essa teoria da evolução. Quando um médium recebe um espírito, um médium espírita, ele recebe um espírito, ele tem fé de que aquele espírito que ele está recebendo é de uma pessoa que morreu, mas não é. Se receber realmente o espírito, há charlatanismo nesse meio, mas se receber um espírito, você pode ter certeza que ainda que aquela pessoa tenha fé que recebeu o espírito de uma pessoa que morreu, não é de um espírito de uma pessoa que morreu.
Então, fés tem aos montes. Mas eu estou falando de uma fé que é a fé salvadora. A fé que é verdadeira. A única fé que é verdade. É importante a gente enfatizar isso. E nós poderíamos ficar falando aí de um monte de outras fés. Não é o nosso caso. A fé que nós estamos tratando e que a palavra de Deus diz vem pela graça. Daí então, a graça da fé. E aqui nós temos já uma diferença entre evangélicos. Alguns defendem que essa fé salvadora é natural do homem. Ele tem a capacidade de escolher. Porque ele é a imagem de Deus, nós somos ainda a imagem e semelhança de Deus. Ele é pecador, mas ele ainda consegue ter a condição nele mesmo, intrínseca, de crer. Alguns irmãos pensam assim, mas nós não cremos assim por causa da Escritura. E nós temos essa diferença. Nós cremos que, de acordo com a Escritura, a fé é uma graça. E o que é graça? Dar, quando você recebe alguma coisa de graça, você fez por merecer aquilo? Não. De graça é literalmente de graça. Então a fé é um dom de Deus. A fé que leva alguém a crer no Evangelho é uma graça de Deus. Daí então a expressão, a graça da fé. A fé que livra o pecador do inferno, que faz de um filho do diabo, que todos nós, eu e vocês, éramos antes de crer, e agora somos pela graça, tendo crido pela fé em Cristo, somos filhos de Deus. A única fé que salva o homem da condenação do inferno é essa fé salvadora que é dada pela graça de Deus. É a fé no quê? No Evangelho. Na boa nova. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o que Deus fez para salvar pecadores como eu e como vocês, e como todo ser humano que já pisou sobre a face da terra, com exceção do Deus homem Jesus. Todos nós nascemos em pecado, não importa se eu e vocês, eu nasci num lar religioso, eu participava da missa, eu fiz tudo quanto é coisa lá. Ia todo domingo na missa, fui batizado, fiz catecismo, crisma, participei de um grupo de jovens que venerava Maria, eu fiz bastante coisa. Mas eu continuava sendo um pecador, filho do diabo. Nada daquilo que eu fazia podia mudar. E isso se aplica ao maior religioso da história e ao maior pecador da história. A verdade do maior religioso e o maior pecador às vezes se fundem. É que para nós não, né? Religioso parece que é alguma coisa, mas não é. É pecador como o pior dos pecadores. E nesse estado, todo mundo está debaixo do pecado. E debaixo do pecado, Deus não nos aceita. Deus não pode aceitar porque Ele é santo. Mas Ele providenciou um meio para pecadores como nós. Ele deu o seu Filho Jesus por amor e absolutamente de graça, assim como a fé, para que todo aquele pecador que reconhece pecador e crê no que Cristo fez, seja salvo desse estado. Não importa quão pecador ele tenha sido, seja religioso ou não, se ele creu no que Cristo fez no Evangelho, ele então é salvo, ele recebeu essa fé salvadora. Por consequência, ele se arrepende dos seus pecados, por consequência, Cristo que o salvou transforma a vida dele. Você tem certeza disso? Essa é a maior necessidade da sua vida. Crer no Evangelho. Você acabou de ouvir do Evangelho e que o Espírito Santo revele, se você ainda não crê. E se você crê, não bata no peito dizendo, eu creio porque eu quis. Não, foi porque Deus, por sua graça e misericórdia, revelou a você, pecador indigno. Agora, essa fé salvadora não é da boca para fora, não é dizer, não, eu creio. Eu creio. E aí você crê no quê? Você tem compreensão? Não é dizer apenas. Há uma necessidade de se confessar perante os homens, mas não é apenas dizer.
Essa fé é uma ação da graça de Deus soberana. Por isso é a graça da fé. E só pode ser dada por Deus, sabe por quê? Porque o mesmo texto que nós lemos ali no início, um pouquinho antes diz assim, que não há ninguém que busque a Deus. Bom, mas se estou buscando, alguma coisa aconteceu. Foi Deus que me buscou. Foi Ele que fez, não nós. Ele que nos concedeu fé para crer. E essa realidade, ela tem algumas implicações. Primeiro, o homem natural, que somos todos nós antes de crer no Evangelho, ou o ímpio, ou aquele que não nasceu de novo, ou que não foi regenerado, ele não tem condição de gerar fé. Por isso que essa ideia de que o homem tem fé nele não é falsa, é antibíblica. Agora, outra verdade, irmãos, isso é importante para eu e você que cremos. Mesmo tendo crido, nós não podemos gerar fé. Nós vamos ver isso. Mesmo tendo crido, não somos nós que geramos fé, é Deus quem nos concede fé. Um ímpio, portanto, jamais poderá crer a partir dele mesmo. Outra verdade, nenhum sinal, eu estava ouvindo ontem aquela conversa dos irmãos Leandro Lima e do Augusto Nicodemos, aí eles mencionaram a questão do sinal. Milagres, sinais não levam as pessoas a crer. Um sinal no Novo Testamento, quando Jesus fazia, não levava a pessoa a crer, mostrava quem ele era. Mas a pessoa não crê por causa do milagre. Porque se fosse assim, todo mundo tinha crido. Porque todo mundo viu Jesus fazer milagre. E daquela multidão, quantos continuaram com eles, com a igreja? 120 pessoas. Então, sinais não levam a pessoa a crer. Eu sou doutor, PhD em teologia. Se eu explicar direitinho para aquela pessoa o evangelho, mas com muito detalhe, com a minha capacidade, ela vai crer. Não, ela não vai crer. Uma pessoa só pode crer se for concedida a graça da fé para que ela creia. Isso é importante que nós saibamos. Então, ninguém pode gerar fé a partir de si mesmo. Eu e vocês não podemos, por mais que nós amemos os nossos parentes que ainda não creem, e falemos do Evangelho, e preguemos de um jeito, mostra vídeo, mostra texto, ora, jejua, briga, não vai crer. Se Deus não revelar. Não, mas significa que você não precisa fazer nada? Não, não é isso, a gente vai ver depois. Essa graça da fé é uma obra do Espírito de Cristo, ou do Espírito Santo, uma forma diferente para falar a mesma coisa. É o Espírito de Deus que abre o entendimento daquela pessoa que não busca Deus e concede fé para que ela possa crer. Ninguém pode crer a partir dele mesmo. Ninguém pode. Se Deus, pela ação soberana e poderosa do Espírito, não agir, o homem vai ouvir 1 milhão de vezes sobre o Evangelho, do maior pregador da história, e nunca vai crer, se Deus não agir. Por quê? Porque a honra e glória são para ele, não é para o grande pregador do Evangelho. Puxa, aquele homem, um grande pregador do Evangelho, milhares de pessoas creram pela pregação dele. Não foi por causa dele, não, foi porque o Espírito Santo revelou. Deus não divide a glória dele com absolutamente ninguém, nem com um grande pregador, porque não existem grandes pregadores. É aquela história de que um irmão estava numa igreja, estava num grupo de uma conferência de pastores, e aí foi um pastor e subiu e pregou, e falou assim, que homem, que pregação é essa, que grande pregador é esse homem. Dali passou um pouco tempo, foi um outro, ele falou, rapaz, esse é melhor do que o outro, que grande pregador é esse homem. Daí subiu o Spurgeon. A hora que o Spurgeon terminou de pregar, ele falou assim, que Deus grande que esse homem prega. Entende? É totalmente diferente. Deus não divide a sua glória com ninguém. E onde nós podemos ver, em muitos textos, eu queria ler um com vocês, Gênesis capítulo 2, verso 7, que é um exemplo claro de como Deus gera a vida. Deus dá a vida física e dá a vida espiritual. E Gênesis capítulo 2, verso 7, nos diz como Deus concedeu a vida física, que é exatamente a mesma coisa quando Ele concede a vida espiritual. Ele diz assim, e formou o Senhor Deus ao homem no pó da terra,
E ele, Deus, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O que está acontecendo aqui? Deus pegou o barro, a terra, e fez aquele boneco lá. Não tinha vida. Ele podia, não, o boneco agora podia gerar vida. Não, não pode. Mas Deus, então, o que faz? Sopra. Soprar ali é o Espírito. Naquela hora em que Deus sopra, o Espírito gera vida naquele homem. Aí sim. E qual a diferença da realidade física para a realidade espiritual? Absolutamente nenhuma. Não tem diferença. Se Deus, pelo Espírito Santo, não pegar o evangelho lançado e gerar fé no coração, a pessoa nunca vai crer. A fé salvadora é exatamente a mesma coisa da vida física que Deus concede. E aí a confissão diz, essa fé, uma obra da graça do Espírito de Cristo nos corações. Isso significa que quando uma pessoa crê, eu creio. Cristo, você crê em Cristo? Quando eu perguntei, você crê no Evangelho? Sim, alguns disseram, sim, eu creio. Pois é no seu coração, no meu coração, no nosso ser. Mas nós temos que louvar ao Senhor, porque se nós passamos a crer, foi Ele quem fez. Não há mérito. Eu não posso bater no peito e dizer, eu creio, mas você não. Não posso. Eu louvo o Senhor. E se Ele me salvou, Ele pode salvar o pior dos pecadores. A obra de Deus, o Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo, gera vida no coração. E o coração, quando a gente vê, especialmente no Antigo Testamento, mostra que é o ser como um todo. Então, o homem crê. Quando Deus gera vida, o homem passa a crer. Caso ele não faça isso, o homem nunca vai crer. Nunca vai buscar. Mas esse monte de religião aí não é gente buscando a Deus? Não. Leia Romanos capítulo 1. É substituir a glória de Deus por religião. Não é buscar a Deus. É o contrário. Aquele que era cego, agora vê. Que era natural, agora é espiritual. Aquele que estava morto, agora vive. Aquele que tinha um coração de pedra, agora tem um coração de carne. Aquele que não tinha vida, agora nasceu de novo. Você entende que todas essas expressões bíblicas, do natural para o espiritual, do morto para o vivo, da pedra para a carne, da morte para a nova vida, novo nascimento, todas essas expressões são bíblicas e elas são claras em mostrar o quê? Que em nenhuma delas o homem participa. Nenhuma delas. Você não existia, você decidiu nascer. Quando Jesus fala para aquele religioso, você precisa nascer do alto, nascer de novo. Ele não tem condição para aquilo se Deus não revelar. Então, o homem não toma iniciativa para buscar Deus, ele não, muito menos crer, ele só vai crer se a graça da fé for gerada. Se a graça for concedida para que ele possa crer. E aí então, a graça da fé, por meio dessa fé que é dada por Deus aos eleitos, os eleitos então passam a crer. Aí sim eles têm condição de crer. É o homem que crê. Você tem fé em Cristo? Sim, eu tenho. Ela me foi dada, mas eu tenho hoje. E aí nós vamos ver que se nós cremos hoje, essa fé pode ser aumentada. E esse é o ponto para nós que cremos. Não por nós. Pela graça de Deus, os eleitos são capacitados a crer para a salvação. Por isso é sim a pessoa que crê. E aqui é importante nós entendermos. Os que não creem porque rejeitam. Os que creem porque Deus pela graça revelou.
Mas como essas verdades, mas parece que elas são contraditórias. Não, elas são bíblicas, ainda que a gente não entenda. Não vai haver ninguém lá, eu condenado, eu queria crer, mas Deus não quis que eu cresce. Não vai haver isso. A pessoa vai ser condenada porque ela rejeitou o Evangelho. E aí vocês conhecemos pessoas, tristemente, que se elas estão vivas ainda a gente pode orar, deve orar para que Deus revele, mas que rejeitam. Eu conheço pessoas que rejeitam o Evangelho há 30 anos, 30, 35 anos. Elas estão vivas ainda, então há a possibilidade dela crer ainda. Por isso que eu prego e oro. Mas eu sei que eu não posso fazer. Faz 35 anos que eu estou tentando. Olha, eu atrapalho muito mais do que ajuda a pessoa a crer. Agora, para crer, só pela graça da obra do Espírito Santo. E quem crê? A confissão diz os eleitos. Quem são esses eleitos? Efésios, capítulo 1, os versos 3 a 7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você reparou como a palavra graça aparece aí várias vezes? É porque tudo é pela graça. E esse texto é maravilhoso de ler, reler e meditar. O Senhor fala, o que significam essas expressões? O texto mostra que o Senhor destrói qualquer pretensão e glória humana aqui. Qualquer uma. Qualquer jactância, lembra como Paulo fala lá em jactância e orgulho? Ele diz lá, bendito, ou seja, louvado, exaltado, digno de glória, é o Deus e Pai de nosso Senhor. E aqui nós já temos parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho. Então aqueles que negam a Trindade não creem no Evangelho. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor são aqueles, quem crê, não professa, porque muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, não é o que diz. Existem seitas que usam essa expressão, o Senhor. Não é dizer, mas crer. Aquele que crê em Cristo como Senhor, esse é um cristão. Então, os cristãos estão dizendo, Paulo está incluso, bendito, louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor, nós que cremos, nós que temos a fé salvadora, porque Ele tem nos abençoado, Deus tem nos abençoado, e aqui é importante, irmãos, Deus tem nos abençoado com saúde e dinheiro, é isso que o texto diz? Não. Deus pode abençoar? Pode, mas é promessa bíblica? Não, não é. Ele nos abençoou aqui na terra? Não. Ele nos tem abençoado espiritualmente. Não significa que Deus não possa nos abençoar aqui, todos nós aqui temos mais do que precisamos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então nós somos abençoados também aqui, mas não é esse o foco. Deus tem nos abençoado espiritualmente. E essas bênçãos espirituais são só para aqueles que estão em Cristo. Ele nos abençoou, nós que estamos em Cristo. Essas bênçãos se dão nas regiões celestiais. Porque diante de Deus agora nós somos filhos santos, inculpáveis, justificados. Temos com absoluta certeza, se nós morrermos de Covid ou não, crendo em Cristo, nós vamos estar na presença dEle. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual.
E aí ele diz: quem são esses que ele abençoou? São aqueles que ele escolheu. Elegeu, escolheu. O Pai nos elegeu em quem? Em Cristo. Então, o eleito, quando crê em Cristo, ele creu porque ele é eleito. Porque Deus o escolheu. Ah, mas ele escolheu porque ele sabia lá na frente que ele iria crer. É isso que o texto diz? Não. O texto está dizendo que ele nos elegeu quando? Antes da fundação do mundo. O que isso quer dizer? Antes de existir tudo, só existia Deus. E Deus já escolheu os seus antes de existir tudo. Isso significa que não havia e não tinha condição, porque nós sequer existíamos, mérito em nós. Não é que Deus viu lá na frente, Ele escolheu antes de tudo existir, por sua graça e por seu amor. Deus nos escolheu, é o que o texto diz, em Cristo. Ele nos escolheu, somos justificados, e aqui eu creio na eleição, mas vive no pecado, então você não crê coisa nenhuma. Você conhece uma teoria, porque Ele nos escolheu para sermos justificados e, por consequência, sermos santos. Então, a evidência de um eleito é que ele cresce em santificação. Ele fez isso por quê? Segundo o beneplácito da sua vontade. O que significa essa palavra beneplácito? Deus fez isso porque Ele é Deus, porque Ele quis, porque Ele determinou, porque Ele agradava. Não há nada no homem, irmãos, no pecado. A chance que o homem tinha foi quando Deus o criou sem pecado e ele disse: eu não quero Deus. Ali acabou. Se hoje eu e vocês cremos, não foi porque houvesse algo em nós, mas foi somente pela graça de Deus e pela misericórdia e o amor dele. Deus elegeu estes para Ele, Deus elegeu para a sua glória, Deus elegeu para a remissão dos pecados, pela redenção que há no sangue de Jesus, e agora nós somos, por meio de Cristo, filhos dele. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. Ele fez isso segundo a riqueza da sua graça. Irmão, se houver qualquer coisa em que eu participe, nem que for 0,00001 da minha fé, não é graça. Que daí eu vou lá no céu e falo, 0,00001, eu tenho um crédito aqui. Isso mexe com você, com seu orgulho? Que bom que mexe. Que ele é para mexer mesmo, porque nos quebrar, para nós louvarmos o Senhor, porque é só pela graça. Essa graça, portanto, é um dom de Deus. Onde está isso? Em vários textos, por exemplo, Efésios capítulo 2, verso 8, que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Olha a fé salvadora aí. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E aí é que há a diferença entre alguns irmãos. Não, está vendo? Isto aí é a graça, não é a fé. Todo cristão genuíno crê que é salvo pela graça. Ponto final. O problema é que há alguns que vão dizer, como de acordo com alguns arminianos, segundo um profundo estudioso chamado A.T. Robertson, o texto está dizendo o seguinte: a graça é a parte de Deus, a fé é a nossa. Não, a graça é a parte de Deus, e a fé que é dada pela graça também é a parte de Deus, não sobra nada para nós. Mas você não crê? Creio, mas eu só creio porque Deus me deu fé para crer. Isso para nós é absoluta. Mas eu não concordo. Então, Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Já que a fé é sua, foi você que é o autor da fé, então. Você que gerou fé em você. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Você não é nem mesmo o autor e nem mesmo aquele que mantém. E nem mesmo aquele que termina. É outro, é totalmente outro. Hebreus 12, 2 diz assim:
Olhando, o autor dos Hebreus está falando para cristãos, num contexto de perseguição, nós vamos falar isso sobre hoje à noite, num contexto de perseguição, de sofrimento, de risco, o autor dos Hebreus diz assim: não deixem de congregar. Eu sei que a gente não pode estar aqui ainda, todo mundo, não deixe de ouvir. Eu espero que pela graça de Deus, o Senhor use, que nós vamos tratar hoje, para convencer qualquer um de nós que não há nenhuma justificativa para nós deixarmos de congregar. Olhando firmemente para o, com A maiúscula aí, autor, e não somente o autor. Quem é o autor? Quando você cria você é o autor. Você é o autor é o criador da fé, e não somente o criador, o consumador, que termina, e todo o processo no meio. O autor e o consumador da fé é Jesus. Alguma dúvida? Alguma dúvida de que a fé que você e eu temos, se temos, quem foi o autor e é o autor é o Senhor? O qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O Senhor é o autor da nossa fé. E não somente isso, se Ele um dia começou, Ele termina. Ele é o consumador. Por isso que um cristão um genuíno nunca vai deixar a fé, ainda que ele lute, ainda que ele, às vezes ele se entristeça por causa do pecado, ele às vezes por algum momento ele abandone, mas se ele creu de verdade em Cristo, ele vai voltar. Porque a fé que ele fez com que ele cresce foi dada por Deus. E o mesmo Deus que deu a fé, consuma essa fé. Jesus é o autor e o consumador da fé. O texto é absolutamente claro. Portanto, a fé é um dom da graça. Aí, voltando para a confissão, ela diz assim: normalmente, esta obra da graça, que é a fé, é lavrada ou é gerada pelo ministério da palavra de Deus. E aqui é importante a gente tratar. Como normalmente? Não é sempre. O que significa esse normalmente? A graça da fé não vem pela pregação do Evangelho, sim ou não? Sim. Mas por que está dizendo na confissão normalmente? No Antigo Testamento, enquanto a palavra escrita de Deus não havia sido encerrada, no Antigo Testamento não havia nem ainda o Novo Testamento, o cânon, a Bíblia não estava encerrada, como Deus às vezes agia sim por meio da palavra que eles tinham, mas às vezes Deus agia por meio de teofanias, Deus se manifestava. Por exemplo, como Abraão creu? Deus chamou ele. Não foi? Moisés estava buscando Deus. Deus foi. Então, nesses casos, houve manifestação e um chamado de Deus. Ainda que ele tivesse dito, mas não é a palavra escrita. No Antigo Testamento havia. Agora, e ainda Cristo não havia se encarnado, a palavra encarnada ainda não havia se manifestado. Mas hoje nós temos a palavra escrita encerrada, não há mais revelação, não há mais nenhuma revelação para Deus trazer, e nós temos a palavra, o Deus encarnado, Jesus já veio, não acabou. Então, hoje, a fé só pode ser gerada pela pregação da palavra. Você está dizendo então que Deus não se manifesta mais? Quem sou eu para dizer isso? Deus pode fazer? Pode. Mas vamos admitir que você conversa com alguém e que ele viu um anjo. Isso pode acontecer, às vezes pode ser um anjo disfarçado. Mas ele viu um anjo. E aí o anjo falou alguma coisa para ele. Como é que você vai saber se esse anjo é de Deus ou não? Pela palavra. Então tem como ter fé verdadeira se não pela palavra? Não, não tem. Supostas aparições de Aparecida, aparições, né? Que tem nomes diferentes em vários lugares do mundo, eu não acredito que aquilo lá tenha sido um delírio coletivo, eu acredito que aquilo lá foi uma manifestação, mas não foi de Maria. Não foi.
Como é que eu posso? Por que não foi? Porque Maria está esperando a volta do Senhor dela, que vai ressuscitá-la dos mortos. Ela não tem contato nenhum conosco aqui. Mas onde está isso? Na Bíblia. Então, a suposta aparição tem que passar pelo crivo da Escritura. E isso para nós, o meio evangélico, então, eu tive uma revelação lá. Onde está isso na Bíblia? Não tem, mas foi direto de Deus. Mentira! Mentira. Porque se não está na Escritura, que foi inspirada pela terceira pessoa da Trindade, como é que você vai dizer que não? É uma nova revelação? E hoje tem bastante, então cuidado. A fé, só vem, hoje, no nosso contexto, pela palavra. Onde está isso? Romanos, capítulo 10, 14 a 17. Como é necessária a palavra para que o Espírito de Deus gere a fé salvadora, diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, boa parte das traduções diz pela palavra de Deus, mas no original é Cristo, no grego. É a melhor tradução. Por quê? Porque é a pregação do Evangelho. Você pode falar, por exemplo, com um homem ímpio, fala assim, você tem que cuidar da sua esposa, ele é ímpio, ele precisa do Evangelho. Você pode falar, a Bíblia diz que mentira é pecado, e o cara para de mentir, ele acha que está contando para Deus, não, ele precisa do Evangelho. Se ele crê no Evangelho, Deus vai levar ele a parar de mentir. Entende? Então é o Evangelho que transforma as vidas. Não são práticas, nem as leis de Deus. Como alguém então vai invocar, e essa invocação é um clamor, Deus tem misericórdia de mim, se ele nem sequer ouviu do Evangelho? Como ele pode clamar por Cristo se ele não ouviu de Cristo? Então é absolutamente claro que antes de qualquer coisa, e às vezes a gente conversa com alguns irmãos, a gente fica debatendo religião com alguns parentes, amigos, não discuta a religião, pregue o Evangelho. Eu quero mais isso, e isso aqui, usos e costumes, e os dons. Deixa eu falar uma coisinha para você, espera um pouquinho o dom, hein? Você nasceu em pecado. O que você faz ou deixa de fazer não interessa. Deus mandou o seu filho e prega o Evangelho. Se ele quiser continuar discutindo, você não discuta não, porque não vale a pena, mas pelo menos você pregou o Evangelho para ele. As pessoas precisam ouvir do Evangelho. Porque se o Evangelho, se o Espírito Santo pegar aquela pregação imperfeita, minha e sua, e gerar fé naquela pessoa, você pode ficar tranquilo, que o autor da fé vai transformar a vida daquela pessoa. Pregue Cristo crucificado. Paulo diz, eu não tenho nenhuma outra mensagem a não ser Cristo e este crucificado. Pessoas só receberão a fé salvadora se, e somente se, ouvirem a pregação do Evangelho. E aí então a confissão ela continua, e agora é para nós que cremos, diz assim, e com a palavra, a administração do batismo, a ceia do Senhor, a oração e outros meios designados por Deus, a fé é aumentada e fortalecida. Irmãos, eu tenho falado demais, acho que os irmãos estão até bravos, né, de tanto falar de igreja, mas você está vendo que sim, sem a igreja vai faltar? Ainda mais hoje, se nós não estivermos com a igreja. A ceia do Senhor é virtual? A igreja é virtual? Não. Ainda que esteja fazendo falta a gente poder se abraçar, mas a gente precisa estar junto. E isso é um dos meios da graça, ou os meios designados por Deus. Por esses meios, a palavra, a meditação na Escritura, o batismo para aqueles que creram, a ceia do Senhor, como nós vamos ter para nós que cremos. Irmãos, a ceia do Senhor, apesar de ser um pedacinho de pão e um vinho, é uma realidade espiritual. Realidade espiritual. Nós somos responsáveis agora, tendo a fé gerada em nós, para buscarmos o Senhor. O ímpio não busca, agora eu e você, então eu e você somos responsáveis. E essa fé vai ser aumentada pela graça de Deus se nós o buscarmos. Se nós andarmos com Ele.
A graça da fé, como nós vimos, ela é dada por Deus tanto ao incrédulo para a regeneração, quanto para o cristão. A diferença é que o ímpio ele não busca a Deus e Deus vai e transforma, e o cristão agora tem a fé que foi dada e que ele pode e deve buscar. E se ele não buscar, essa fé não vai ser aumentada. A fé, ela pode ser aumentada. Mas onde é que está isso aí na Bíblia? Uma vez o Senhor Jesus, isso me impressionou, eu estava meditando, e o Senhor Jesus estava com os seus discípulos. E aí os que creram, que criam nele, né, ouviram ele falar isso aqui que nós vamos ler, Lucas capítulo 17, os versos 3 e 4. Isso me impressionou, um medidor de fé. E por que eles pediram para aumentar a fé? Lucas capítulo 17, versos 3 e 4. Jesus está falando para cristãos aqui, está falando de irmãos aqui. É claro que se aplica a qualquer realidade, até irmãos de família, mas ele está falando para os seus discípulos. E para nós aqui é difícil perdoar. Difícil perdoar, imagina foi o perdão de Cristo por vocês, foi difícil. Então não tem esse de difícil perdoar, né? Apesar do nosso coração duro, ainda tem resquícios dele. Diz assim o Senhor Jesus: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Ah, mas aí é demais. Ah, mas daí não tem homem que possa fazer isso. Não, mas não tem mesmo. Só quem foi regenerado, só quem recebeu a vida de Cristo pode fazer isso. Ainda que entre os apóstolos havia um incrédulo, Judas Iscariotes, o que Jesus está dizendo isso aqui é para cristão. É para cristãos. Os apóstolos, quando ouviram Jesus falar isso, que é, do ponto de vista humano, inatingível, sangue de barata, isso é sangue de barata, né? Olha o que eles disseram, versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Porque, Senhor, isso aí que você está dizendo. Irmãos, ele não falou aumenta a fé para fazer milagre. Aumenta a fé para perdoar. Ah, mas o que é isso? Irmãos, será que eu e vocês pecamos contra o Senhor 7 vezes no dia? E Ele condiciona? Não, Ele não condiciona, irmãos, Ele tem prazer em perdoar. Ele lança os nossos pecados no fundo do mar. Aumenta-nos a fé. Então, se os apóstolos que creram no Senhor pediram, veja bem, ninguém determina nada para Deus, ninguém exige nada de Deus. Eles pediram ao Senhor, Senhor, diante dessa situação, por causa do nosso coração, dos resquícios do nosso coração duro, e como nós esquecemos o teu perdão por nós, Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa perdoar dessa forma. Por isso que é inadmissível alguém que professa a Cristo dizer isso, eu não perdoo. Se você já disse isso, como que você tem que rever a sua experiência? Você pode dizer, isso é duro para mim, eu sei que é duro para mim, é duro para todos nós, era duro para os apóstolos. Mas dizer eu não perdoo? Não, isso eu não aceito. Jesus falou isso para você quando você foi diante dele? E ele tinha o direito? Sim. Ele poderia exercer justiça e condenar cada um de nós, mas ele teve graça e misericórdia. Como é que nós devemos agir entre nós? Aumenta-nos a fé, Senhor. Então, os apóstolos pediram, nós devemos pedir. Os que receberam a graça da fé, agora precisam andar em espírito para que pela graça o Senhor aumente nossa fé. Não somente para perdão, mas para descansar quando em situações como essa nós estamos vivendo, para descansar. Para descansar. Para quando você ouvir que você está correndo um risco, espera aí, mas o Deus do universo
governa a minha vida, é dono da minha vida, Ele é meu Senhor. Eu estou com medo do quê? É prático, irmãos. Não é cantar, olha que lindo, canta, mas aquilo lá, a gente sequer medita nisso. Tem coisas que eu acho que a gente deve nem cantar, se a gente não crê. Mas se você tem essa fé, não, nenhum de nós tem, por isso que nós precisamos andar no Senhor, para que Ele aumente e nós descansemos. Como é que vem isso, irmãos? Quantas vezes nós não falamos dos meios da graça? Quantas vezes? Meditação na Escritura, falar com o Senhor, orarmos, estarmos com a igreja. Deus usa esses meios para que Ele aumente nossa fé. Ter a nossa fé aumentada, irmãos, é consequência de andar em espírito. É consequência de permanecer no Senhor. É consequência de levar o morrer de Jesus para que a vida dele se manifeste. É consequência. Andemos com o Senhor, Ele vai aumentar a nossa fé. O que nós poderíamos aplicar? Eu e vocês temos amigos e parentes que ainda não creram no Evangelho. O que eu e vocês podemos fazer? Primeiro, imprescindível, pregar. Agora não é pregar toda hora, isso é aquela que fala toda hora. Não, pregue o Evangelho, não é pelo número de vezes que você vai falar. Se surgir oportunidade, fale do Evangelho de novo. Mas não brigue, porque não é só briga. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Ore por aquela pessoa. Senhor, se o Senhor revelou o Evangelho para mim, o Senhor pode revelar, revele. Mas e se ele não for eleito? Isso não cabe a nós. Isso não nos interessa. Pregue o Evangelho e ore enquanto aquela pessoa estiver viva. Clame para que o Espírito de Deus revele o Evangelho para ela. E se você creu no Evangelho, você recebeu o dom da fé, como é que você tem vivido? O Senhor está aumentando? Irmãos, nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. Para que nós possamos viver para a glória dEle, não importa o que aconteça. E que Ele nos conceda, pela sua graça, aumentar a fé. Amém?